perda assim é você estudar, mas assim, eu ter feito 3 anos de um curso e logo após eu não ter me inserido no mercado de trabalho relacionado àquele curso, eu fiquei um pouco decepcionado, vamos dizer assim. Que eu tive a oportunidade de estudar 3 anos, integrar um curso, e quando eu me formei não teve oportunidade para mim. Eu não escolhi o curso, essa é a parte engraçada. Foi uma tia minha que fez, ó, você vai estudar química no IF. Eu fiz, eu não gosto de química, por que você está me botando para fazer isso lá? Então, eu fui fazer a contragosto. Na verdade, eu me lembro muito bem de ter todas as questões que eu sabia que estavam corretas, eu marcar uma outra resposta, porque eu não queria passar de maneira alguma no IF. E mesmo assim, eu acho que na quarta ou na quinta chamada eu acabei sendo chamado. E eu entrei no IF. Eu sempre fui um adolescente, vamos dizer, tímido, retraído. Antes do IF, eu estudei num colégio militar, então, de certo modo, eu tive essa minha característica da timidez, do retraimento um tanto quanto endossadas, e eu não tinha muita perspectiva do que fazer depois do ensino fundamental. Minhas ideias resumiam-se a, ok, eu vou me formar e eu vou procurar algum trabalho no comércio de Alagoinhas. Quando eu comecei a estudar no IF, eu pude perceber que eu poderia fazer muito mais, que eu poderia, assim, ingressar numa faculdade, que eu poderia, assim, fazer um mestrado, um doutorado, vir a ser professor, até mesmo trabalhar com qualquer outro tipo de coisa. O curso técnico, ele oferece um meio termo, né? No sentido de que você pode, no caso de uma necessidade, você se forma e você pode ingressar no mercado de trabalho e pode depois vir a ingressar numa universidade. O grande perigo é que, uma vez que você ingressa no mercado de trabalho, você, digamos que se torna menos tolerante ao estudo. Você perde a paciência, você se torna mais pragmático. Você, digamos, perde as suas energias para voltar à academia. E é nesse sentido que eu digo que você entra numa caixinha. Porque, por exemplo, eu finalizei o meu curso técnico em cerca de, sei lá, 8 meses depois eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando numa ótima empresa. Mas aquele trabalho eu fui enxergado depois como só um degrau. Mas até eu construir essa visão, eu pensava em, tá, dá pra eu ficar aqui o resto da minha vida, não tem problema. Porque eu não tinha umas melhores notas. Eu precisei muitas vezes de recuperação, eu não estudei o suficiente. Por imaturidade, não era assim, porque o instituto não me oferecia oportunidades bastante, é porque eu realmente, no período da vida em que eu estava, pessoalmente, assim, de desenvolvimento mesmo, adolescente, em que não estava pensando. É aquela velha coisa, né? Voltar no passado com a maturidade que eu tenho hoje, mas naquela época eu não tinha essa visão. Porque imagina, a gente está dentro de uma coisa que era uma fazenda antigamente. E a gente não é um curso técnico em que a gente aprende só a teoria, a gente tem acesso à prática, que a gente fazia o manejo com os animais, plantava, colhia, o que a gente estava aprendendo dentro da sala de aula, depois a gente tinha a oportunidade de ir para o campo e experimentar essas coisas. Então, quando eu entrei aqui, abriu um mundo assim, de oportunidades, congressos que eu nunca tinha pensado, que tão nova eu achava que isso era coisa para quem estava fazendo mestrado, para quem estava fazendo faculdade, eu nunca tinha tido contato. Então,
o fato de estar aqui me fez observar que existiam esse outro lado da educação, de fazer ciência, ainda que jovem. A minha vida inteira eu estudei em escola particular. Quando eu entrei, só tinha o curso técnico em agropecuária. Então, foi a minha escolha porque não tinha outras opções. Eu nunca estudei em uma escola particular. Antigamente, era só agropecuária. Aí, a partir de 2011, foi 12, que eles incluíram mais 2 cursos, que foi alimentos e química. Mas agropecuária, ele nunca deixou de ser a primeira opção. Então, eu já sabia o que ia fazer. Porque trabalhar com animais, com questão de meio ambiente, era a minha área no momento. Então, eu não me via em outro lugar sem ser agropecuária. Então, antes de abrir os cursos, era agropecuária. Depois que abriu, eu falei assim, é agropecuária ainda assim. Houve a publicação do edital, etc., aquele processo. E eu me inscrevi. Não estava tão confiante, e porque no momento eu não estava passando por uma situação muito boa, mas falei assim, vou me focar mais porque é o meu sonho estar aqui. Então, se a gente tem um sonho, a gente tem que batalhar um pouco por ele. E aí eu fui meio desacreditado, estudei bastante, claro, mas aí fiz uma prova, que foi mais ou menos 90 ou 50 questões, mais uma redação. E aí quando eu fui contemplado, falei assim, meu Deus, minha carreira vai mudar, minha vida vai mudar a partir de hoje. Eu trouxe algo simbólico, eu trouxe essa bota aqui, que está bem cara de 2015, porque está bem desgastada mesmo. Era uma bota que eu utilizava para poder ficar na aula de agroindústria, que para mim eram as melhores aulas, porque eu aprendi a fazer comidas e eu comia tudo que eu fazia. E foram as melhores resenhas com meus amigos, as melhores viagens, as melhores práticas que eu tive foi usando essa bota. No 3º ano, eu sentei com minha professora de biologia e falei assim, olha, eu quero fazer um projeto científico, me ajude. Ela falou assim, tá, faça isso, 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 isso e isso. Foi bastante difícil, é um projeto científico, nenhum projeto científico é fácil, por mais que a gente saiba que vai dar certo, mas a gente passa por dificuldade, porque não é só você testar uma coisa uma vez e acabou. Você tem que ficar sempre trabalhando naquilo. E aí acabou que eu concluímos o meu projeto científico, e quando eu já estava quase me formando, falei assim, poxa, sério que não vou conseguir nada com esse projeto científico? E aí foi que eu fui contemplado para poder apresentar esse projeto científico na USP, que foi em 2015. Mas eu consegui. Quando eu vou em uma entrevista de emprego, que eu falo que eu fui aluno de Instituto Federal, de que eu sou técnico agrícola, eu fico uns 3 pontos acima, porque é um peso muito grande lá fora. As pessoas acreditam muito em que tem um certificado de um curso técnico. Significa que você é uma pessoa dedicada, uma pessoa estudiosa. Então, vamos dizer que a importância disso é bastante. Por mais que eu não esteja em um curso que não tem nada a ver com o técnico agrícola, isso contribuiu sim bastante para onde eu estou hoje. Porque não é só o curso técnico, mas também é um curso de ensino médio. Então, eu acho que isso sim é vantajoso. Tenho ex-colegas que fizeram um curso, estão trabalhando na área, se não fosse esse curso, não teriam como trabalhar, conseguir avançar nesse sentido, e que, devido a essa renda familiar, agora ele pode cursar uma universidade mais tranquilamente. Eu acho que é proveitoso sim, independente se você vai seguir na área do curso ou não, porque ele abre uma percepção de mundo diferente, você cria um olhar diferenciado. Quando eu escolhi o curso técnico em Química, não foi por uma escolha no sentido de seguir caminho, de seguir a profissão. Eu observei os 3 cursos disponíveis, o curso de agropecuária, o curso de alimentos, o curso de química, e disse, olha, dentre as opções, acredito que o curso de química ele tem uma identificação maior com o que eu planejo como 4ª ou 5ª opção, caso o que eu queira fazer da vida não dê certo, e que se em algum momento eu tiver que atuar, eu atuarei, mas que não é a minha área. Então foi uma escolha por menor, Porque, assim, como eu fiz técnico em química, mas tudo que eu fiz aqui não tinha relação com química. Por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui para a gente pensar. Por exemplo, apesar de eu fazer o técnico em química, eu trabalhei primeiro com poemas e poesias na área de literatura,
depois eu fui para a área de História, depois eu fui para a área de Educação Física no Ciências Inerentes, então assim, não tem nada relacionado com Química. O Instituto, para além do curso técnico, ele é um mundo aberto para o estudante, sobretudo o estudante de regiões interiorâneas. Em uma das fotos que eu separei, tem uma foto de um teatro, que foi a primeira vez que eu fui no teatro, que foi devido a um dos programas que o Instituto possibilitou. Um segundo momento marcante foi quando eu ingressei no projeto de iniciação científica. Hoje, infelizmente, a gente tem um ensino que ele é muito direto. Dificilmente o estudante ele tem contato com o processo produtivo dele. Hoje a grande crítica, inclusive, da área educacional é como o ensino ele é muito direto, ele é muito metodológico, ele é muito tradicional. Ele não passa por uma possibilidade de despertar no discente uma noção de busca pelo conhecimento. Então, o que me proporcionou essa busca foi a iniciação científica. Sem ela, eu estaria, de certa forma, ainda preso nessa lógica muito tradicional. Foi aqui que eu adquiri o hábito de estudar. Eu não estudava antes. Teve outras atividades fora do currículo acadêmico, como, por exemplo, o time de handball. Eu participei do handball aqui. E isso me ensinou muito sobre trabalhar em equipe. E algo que até hoje eu uso. Na sala de aula, você tem pessoas com diferentes backgrounds, sabe? Pessoas que têm um passado muito diferente do seu, têm um estilo de vida diferente, que são de lugares diferentes, né? Inclusive, eu tive colegas do sul da Bahia, do oeste, né? Tem professores excelentes, tem a oportunidade de participar de projetos de iniciação científica, o que é muito importante. E tem o convívio com as pessoas, porque você passa praticamente, acho que metade do seu dia você passa aqui. Então, o convívio com as pessoas faz com que você crie laços que são realmente duradouros. A vida em sociedade exige que você tenha conhecimento para saber lidar com pessoas, para você fazer as suas próprias escolhas e até para não se deixar levar por influências, né? Porque uma pessoa sem conhecimento é bem complicado. Ela é muito fácil de ser manipulada. E quando você adquire conhecimento, se torna um pouco mais difícil. Você começa a se impor na sociedade e a defender as coisas nas quais você acredita. Então, o conhecimento é realmente muito importante. Porque a gente sabe que nem sempre a educação está dita para todos, porém, né, nem todos têm acesso. E a gente sempre buscava investigar como as políticas públicas estavam sendo estabelecidas aqui no campus, né? A minha participação no Grêmio Estudantil foi essencial para eu ter um olhar crítico sobre a educação, sobre os processos pedagógicos, principalmente como eu era um diretor de políticas educacionais, eu tinha que estar sempre buscando como as políticas educacionais estavam sendo implementadas, né, no campus, porque aqui se efetiva políticas públicas que foram decididas lá, né, pelo governo federal, e o que promove, né, a gente está também tentando compreender essas políticas, como elas foram criadas, por que elas foram criadas e para quem elas foram criadas. Então, são muitas coisas que a gente acaba aqui refletindo quando a gente está envolvido, né, dentro de um espaço que faz com que a gente pense como é que acontece esse processo de fato, né, da educação no país. Essa participação política, para mim, ela teve, né, naquele momento, teve um papel maior na minha vida, me tornando um ser mais crítico, né, do nosso cenário político. O que é política, né? Política, educar também é um ato político, né? Então, o próprio ato de ensinar, né? Você está dando um poder para essa pessoa ter uma autonomia, né, de tomar suas próprias decisões de vida, porque a gente somos seres que vivem em sociedade. Então, além do profissional,
existe o social também. E quando eu entrei aqui no campus, né, que a gente conheceu esse sistema de ensino integrado, em que ele alinha as áreas do conhecimento com as disciplinas técnicas, a gente já imagina, eu vou ser um futuro profissional e vou estar dentro do mundo do trabalho. Então, isso já coloca uma carga na gente, né? Como é que vai ser esse processo? Será que eu vou sair daqui como um técnico em química, né, que teve uma formação de qualidade, que atende os requisitos para, né, atuar como um técnico em química? Não foi uma escolha partindo de mim, exato, assim. Foi vindo de outra pessoa, que foi o meu pai. Meu pai, ele queria que os seus filhos tivessem uma formação de qualidade. E quando ele teve essa informação de que aqui em Catu existia um campus que fornecia, né, cursos técnicos integrados ao ensino médio, ele conversou com a gente e demonstrou interesse em nos colocarmos aqui como estudantes. E essa decisão de meu pai, né, de ter nos colocado aqui, teve um papel fundamental assim na minha vida, porque eu perdi ele quando eu tinha 13 anos de idade. E quando Vamos dizer que se eu não conseguir uma coisa, eu já tenho um plano B, que é mesmo a minha formação como técnico agrícola. Então, eu estou confiante de que vai ser tudo muito próspero para mim. Acredito que eu estou no caminho certo, que é esse mesmo, de estudar, de se formar e atuar. Eu acho que eu não faria outra coisa se não fosse isso. Eu quero mesmo me formar e continuar estudando, trabalhando e estudando. Trabalho para mim é você aplicar tudo que você aprendeu, se você está naquilo que você se preparou, para poder desenvolver seu processo de produção. Então, o trabalho para mim é produzir e ter metas e resultados. Então, para mim, o trabalho é isso. A educação tem tudo a ver com o trabalho. Porque, primeiro, se você tem uma educação, se você tem um ensino, posso dizer, vamos dizer que uma pessoa que não passou por uma escola, para poder se inserir no mercado de trabalho, se torna mais difícil. Se a gente for comparar uma pessoa que passou por todo o processo de ensino fundamental, médio, superior, etc. Então,
a educação está sempre acompanhada com o trabalho. Não tem como a gente atuar sem ter, pelo menos, o básico do cotidiano. Saber ler, saber escrever, saber por que aquilo funciona daquela forma. Eu sou estagiário em um dos melhores hospitais públicos do Brasil, que é o Hospital do Subúrbio, que fica em Salvador. E é uma experiência que não tem como mensurar. Eu faço enfermagem, como eu falei, não tem nada a ver com agropecuária, mas eu me identifiquei com a enfermagem depois que eu me formei. Quando eu fazia o estágio também, eu era operador de telemarketing. Então era um outro tipo de trabalho que formalmente é aquele trabalho que você assina o contrato, com a carteira assinada, etc. Então, como era um salário maior, eu tive que ficar nele para poder me sustentar um pouco e também ajudar meus pais. Como eu não tive trabalho direto, desde que eu ingressei no campus ou pós-campus, não formal, então o contato maior que eu tive foi com o estágio, onde eu estive no Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade, que foi em Catu, onde a gente passa um período fazendo análises periódicas, né, análise de qualidade da água, medição de pH, verificação de microbactérias, certo? Então, lá, como o trabalho ele é um trabalho muito tradicional, muito mecânico, no sentido que muito instrumentalista, não há, a priori, uma noção direta de você conseguir aplicar muito, porque é um trabalho bem tradicional. Você chega, insere a ficha no pH, ele faz a medição, você anota e retorna. Então, o contato muito direto, essa aplicação de saber, ela não consegui perceber muito. Infelizmente, hoje, a gente não é comum se encontrar empresas em que tenham uma contratação de técnicos em que alinhem diretamente essa noção de trabalho à noção de pesquisa. Muitas vezes se prende somente à noção de trabalho. Chegou um momento, sobretudo no terceiro ano, eu comecei a iniciação científica no segundo, fui até o terceiro, que eu disse, olha, o trabalho que eu estou fazendo ele é de fato um trabalho de pesquisador, porque há uma dedicação específica para isso. Há relatórios sendo produzidos, há trabalhos sendo divulgados, há outros profissionais entrando em contato para conhecer, que eu disse, olha, isso tem validade e isso de fato está sendo significativo. Então, eu acho que a partir de agora é um trabalho. No momento que você fala trabalho, a gente entende como você exercer uma atividade em algum horário e ter uma remuneração tradicional por aquilo. Acho que é o comum que a gente entende por trabalho, né? Sem refletir sobre os percalços. Porque se eu discuto um livro, para discutir aquele livro eu tenho que necessariamente ter trabalhado sobre ele, ter refletido sobre ele, discutido sobre ele conjunto com outras obras. Então aquilo que eu fiz anterior ao que vocês chamam de trabalho foi um trabalho. Pode não ser considerado, mas ele é um trabalho direto. Então como é que eu vou dizer que um trabalho de produção intelectual, de leitura, de organização não é um trabalho? Pesquisa é trabalho. Comecei a trabalhar. Eu trabalhei como eletricista industrial na companhia. Sim. Mas foi na modalidade trainee, lá na Companhia de Ferroligas da Bahia. Justamente eu trabalhei para juntar dinheiro para poder continuar a minha formação acadêmica, né? Agora eu utilizei o SISU, passei na Universidade Federal da Bahia para Ciências Biológicas. E estou muito feliz. E para você ter noção quanto a minha formação aqui me incentivou bastante a ir para a universidade. Eu estava, como posso dizer, eu estava agoniada para continuar. Eu sei que o período que eu estava fazendo serviço voluntário foi importante, o tempo que eu estava trabalhando foi importante também, porque eu precisava ter um pouco de segurança para eu cursar tranquila o ensino superior. Mas eu estava agoniada, eu não aguentava mais ficar sem estudar. O contrato era só de 23 meses mesmo. E justamente por isso que eu ingressei, porque era 23 meses, meio turno. Então, para mim era tranquilo que eu poderia estudar para o Enem e ainda conseguir dinheiro para poder ficar confortável durante o ensino superior. Trabalho é uma atividade uma atividade remunerada. Assim, em síntese, é uma atividade remunerada, mas eu acredito que vai muito além disso.
a questão de você ter uma intimidade com aquilo que você está fazendo e também de, como posso dizer, ter afinidade, de gostar, né? Como aquela visão que as pessoas falam, nossa, se você trabalha numa coisa que você gosta, você nunca realmente vai ter que trabalhar a sua vida inteira. Realmente é importante você ter uma afinidade com aquilo que você trabalha. Faz muita diferença no dia a dia. Eu sempre tive esse senso de ter autonomia financeira. Então, trabalhar para mim é um meio de conseguir isso, de ter essa autonomia financeira. E eu não tenho medo de trabalho. Então, eu sou uma trabalhadora. Aqui no IFE mesmo, na época, aqui não tem trabalho, é claro, mas nas aulas práticas eu sempre era uma das primeiras a dizer, não, eu faço. Mesmo sendo uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, eu sempre, me ensina, eu faço. Você falou que aqui não tem trabalho, aqui no IFE. Tem aula prática. No sentido de que, por exemplo, nós não somos obrigados a fazer uma coisa. Não há atividades pesadas, né? As atividades práticas, elas são justamente para integrar o conhecimento teórico, para você ver aquilo na prática. Então não é um trabalho, mas é uma prática, é uma aula prática. Eu estou desempregado, estou à procura de um emprego, inclusive, porém não na área de pedagógica, mas na área técnica. Eu quero ter uma experiência como técnico em química dentro do mundo do trabalho. Eu estagiei na SAAI, aqui no Serviço de Tratamento de Água e Esgoto de Icatu, né? E a química, ela tem um papel importantíssimo, né, no controle de qualidade, de potabilidade da água. Eu queria continuar trabalhando, porém, quando eu terminei, eu não fui contratado. Eu conversei ainda com o engenheiro para ver se não tinha alguma oportunidade de eu ficar trabalhando, continuar trabalhando na SAAI. Porém, como existe uma grande demanda, né, de todos os anos, técnicos em químicas, né, estarem se formando aqui na instituição, eles não sentem essa necessidade de contratar, né, porque todos os anos eles vão ter técnicos disponíveis para estar, né, executando as funções de teste de qualidade da água. Eu me enxergo como um técnico e como um futuro docente. Eu já tenho essa visão, mas eu ainda pretendo, até mesmo pela situação financeira que eu passo hoje, não ser uma das melhores, né? Mas eu quero ainda atuar como técnico. E hoje, como eu estou com o meu tempo mais livre e tudo, eu não estou realizando mais estágio, nada relacionado ao curso superior de licenciatura em Química. Eu vou dar um passo para trás para dar uns 3 a 4 passos para frente. Trabalho, para mim, é algo que você produz para o mundo e que você tem um retorno sobre isso. Eu lembro assim que na minha turma todo mundo queria muito sair, já ir de cara, porque, bom, quanto mais novo você começar a trabalhar, mais você é contribuinte, mais você tem a oportunidade de se aposentar. Então, acho que quando você fica um tempo parado, também tem uma questão que você pode desacelerar, né? Você pode perder o ritmo de estudo. Então, existe sim essa pressão. Mas no meu caso, o que pesava muito mais era, eu preciso trabalhar. E aí existia essa pressão, mas existia também em mim essa certeza de que eu precisava me manter, eu queria ter uma casa, e foi muito difícil para mim quando eu passei na universidade também. Eu me lembro de cogitar assim, nossa, será que eu vou? Eu vou ter que parar de trabalhar. Minha mãe vai precisar me manter, será que tá tudo bem para ela? E eu me lembro da minha mãe falando assim, vai, eu consigo, pode ir. E eu com essa insegurança, poxa, mas eu não vou poder trabalhar. E talvez, eu acho que se eu não tivesse tido o incentivo da minha mãe, do meu esposo, eu talvez não tivesse ido. Porque era uma prioridade para mim me manter. Eu nunca tive a opção de só estudar. Então, inicialmente eu precisava adquirir um trabalho para depois eu poder pensar em fazer um outro curso. Eu me lembro de ter ficado, acho que uns 6 ou 8 meses no limbo, procurando emprego.
Aí depois eu consegui um emprego em uma farmácia de manipulação em Salvador. Trabalhei por cerca de 3 meses lá. E aí eu retornei para aqui. Isso era uma coisa que me deixava muito irritado, inclusive. Porque, por exemplo, dentro de um laboratório químico, nós estamos lidando o tempo inteiro com ensaios químicos e tudo mais. Mas é só repetição, 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 repetição. E dificilmente uma pessoa se pergunta por que as coisas ocorrem, por que aquilo sai daquela maneira. Eu tenho um amigo que ele fez o curso de agropecuária. Eu não me lembro se ele entrou junto comigo ou se ele entrou um ano depois. Mas logo que ele terminou o curso, a minha família dele tinha condições semelhantes, ele também teve de dar os pulos dele para arrumar um trabalho. Então ele saiu da cidade, foi morar eu não me lembro exatamente, mas é uma cidade do interior para encontrar um emprego. Então, esse senso de urgência de encontrar um emprego, ele bate a porta, não importa de quem seja. Talvez demore mais para uns, talvez menos para outros. Emprego, pelo menos eu, né, associo a uma necessidade. Né? O trabalho é realmente aquilo que você faz para viver, aquilo que você gosta. Como eu falei com relação à importância de a pessoa adquirir conhecimento para não ser uma massa de manobra, é porque nós vivemos em sociedade, é claro, existem pessoas que estão, como eu posso dizer, no poder para nos representar, mas que muitas vezes isso não acaba acontecendo, né? Então, como posso dizer, o fato de você ter conhecimento, de você aprender onde buscar a verdade e não só se deixar levar por coisas, por exemplo, que estão dizendo por aí, já te torna um cidadão preparado para ser ativo na política, para cobrar das pessoas que estão nos representando, né? Durante esse período que eu estava estudando aqui, eu aprendi a desconstruir alguns estigmas que falam, né? Alguns estigmas da sociedade, como esse, por exemplo, de você ingressar na faculdade assim que você termina o ensino médio, porque você tem que fazer isso. Eu aprendi a desconstruir algumas coisas como essas. E então foi tranquilo para mim por isso. Eu sei que tem muita gente que acaba ingressando logo de cara por causa da pressão ou porque realmente quer. Mas não é necessário você... Não é necessário você... É importante, mas não é necessário você fazer um curso superior. Depende daquilo que você quer. Qual é o seu objetivo? Não é porque você não cursa ensino superior que você não é uma pessoa de sucesso, por exemplo. Nós temos na sociedade muito essa visão de que você só é bem-sucedido se você tem mestrado, doutorado, e não é bem assim, né? Porque não é uma escola que constitui só conhecimento científico, mas também ele constrói a sua personalidade, o seu eu de ser hoje. Então, a pessoa que entra com uma mente totalmente, aquela mente conservadora de casa, e você entra num instituto, num ensino, numa escola, e você sai uma outra pessoa, com personalidade totalmente boa, diferente, com uma visão ampla do futuro. Nem tudo foi em vão. Por mais o tempo que passou, muita coisa ainda... Porque tudo que a gente faz hoje, pelo menos eu, tudo que eu faço, assim, no alimento que eu como, no alimento que eu como, no animal que eu vejo, por exemplo, eu sei como aquilo funciona daquilo. Às vezes surgem umas oportunidades assim, de eu fazer algo que eu aprendi no IF baiano. Por exemplo, castrar um porco. Castrar um porco. Eu sei porque eu aprendi no IF baiano. A pressão é muito grande. Você sai daqui com uma formação e por algum momento você fica inerte, sem saber o que é que vai fazer. Pô, tem toda a gente que está empregada, eu não estou. Será que eu não me saio bem?
será que ainda não é o meu tempo ou será que eu que estou um pouquinho muito devagar? Então, eu fiquei um pouquinho receoso com o que eu queria para a minha vida lá para frente. Foi aí que eu tentei mesmo me encaixar na minha área, aqui no meu município. Não consegui, então eu falei assim, eu tenho que ter uma outra estratégia para poder eu conseguir o que eu quero. Foi aí que eu fui fazer planos de carreiras, eu comecei a conhecer vários outros tipos de profissões, visitei tal lugares e outros, fui em hospitais para saber como é um trabalho de um dentista, de um médico, de um enfermeiro. Fui também em casas agropecuárias, saber como é o trabalho de um técnico agrícola, o que ele faz no ambiente de trabalho. Tem gente que está fazendo ensino médio aqui no IFES Baiano, um técnico, em qualquer outro tipo de curso, que se identifica. E quando sai, já sai com um emprego mesmo, um emprego formal. E tem uns que não, que precisam se articular, precisam buscar mais, saber entender como é que vai conseguir aquilo. Além de química, eu me interesso muito por biologia. Porém, como eu tinha o curso técnico em química, eu falei, se eu entrar em uma licenciatura em química, eu já vou ter uma base em química. Então, para eu dar procedimento a isso, vai ser relativamente mais fácil, porque eu já tinha um acúmulo, uma carga de conhecimentos devido a um processo de 3 anos, que foi árduo, longo, né? Porém, eu consegui concluir com êxito. Hoje é um processo de reconhecimento que eu estou tendo na minha vida, de me reconhecer enquanto professor. E minha avó hoje, ela já fala, olha assim para mim, Joab, eu já te vejo como professor. Aqui eu vim ter debates que eu nunca tive na minha vida sobre questões sociais, étnico-raciais, questões políticas, acadêmicas, estudantis, e isso me construiu ao longo do tempo, foi abrindo o meu leque. Eu fui buscando cada vez mais para me tornar futuramente uma pessoa que possa também estar colaborando para a vida de outras pessoas. Porque hoje eu vejo que a educação, ela teve foi um catalisador assim, na minha vida para eu me transformar assim, de uma forma muito rápida. E aqui dentro foi algo que revolucionou assim, minha vida, me deu novas perspectivas. Porque se hoje eu me transformei a partir do momento em que eu tive acesso à educação, outras pessoas também podem serem transformadas através da educação. E eu acredito muito nisso, e que a educação, ela transforma a vida das pessoas. A química, ela me surpreendeu, assim, sabe? Hoje, eu sou muito grato pela química, por ter dado sentido à minha vida. Hoje, quando eu estou conversando com minha avó, com minha mãe, elas sempre me perguntam as coisas e eu falo, minha avó, é isso. Minha mãe, é isso. Sempre trazendo um conceito que eu aprendi no meu ensino médio. Estou fazendo o curso de licenciatura em Química, mas eu pretendo continuar estudando. Gosto de estudar. Eu tenho pretensão de, depois de Química, talvez fazer algum outro curso em alguma outra área. Até mesmo seguir com um mestrado, um doutorado, em alguma área mais do meu interesse. Ao longo da vida, são coisas que eu tenho em mente fazer. Isso eu só adquiri, de certa maneira, por conta do IFE. Eu não vou colocar essa paixão pelo estudo, porque a paixão pelo estudo eu desenvolvi nos meus estudos paralelos, mas esse interesse pelo academicismo foi o IFE que despertou em mim.
Eu passei no SISU em 2016 para o curso de nutrição, né? Foi uma escolha bem momentânea que eu fiz. E passei no curso de nutrição na UFBA, no campus do Canela, e no campus Ondina, e disse, olha, vou fazer inscrição. Só que no dia, coincidiu com o dia do juramento da bandeira. Então eu disse, bom, eu vou ter que jurar a bandeira. Depois de jurar a bandeira, eu pego um ônibus, vou para Salvador. Quando eu cheguei na rodoviária, eu não lembro que dia era, mas eu lembro de ter pensado, não é um dia que as pessoas costumam pegar muito ônibus. Então, qualquer ônibus, o próximo vai ter espaço. Não tinha espaço. Aí eu disse, dá pra conseguir ainda, né? De ônibus, né? Não tinha que pagar um táxi, então de ônibus. Vou cuidar. E aí fui. Peguei o ônibus de 1 hora. Como eu nunca tinha ido na UFBA, eu não sabia que ela era muito grande, né? Eu fui correndo na época, tava com mochila e tal. Quando a gente chegou, não era o portão 14, era o portão 21, porque o 14 era do outro lado do bairro. Então já era umas 6 e pouca na época, eu disse, eu acho que agora não tem mais chance, porque eu tentei entrar em contato depois para ver o período de fazer a inscrição novamente, disse, não era mais possível. Acho que não era para conseguir fazer a inscrição desse curso. A matrícula já havia um sentimento particular de fazer um curso de licenciatura, e aí disse, olha, em 2017 eu entro no curso de licenciatura mesmo, e foi o que aconteceu, normal. Eu disse, bom, se eu não passar no SISU novamente, eu vou precisar fazer alguma coisa, né? Então eu disse, vou fazer algumas seleções, fiz seleção na Inopetro, vocês podem dizer ou não, pode? Fiz a seleção da Inopetro aqui em Catu e fiz o processo seletivo, não vou me lembrar o nome, da empresa de Alagoinhas. Não passei, na época não passei, tinha alguns requisitos que eu não cumpria na época, tempo de experiência e tal, que eu, como era recém-saído do curso, eu não conseguia cumprir os requisitos. Mas aí depois eu também não tentei mais. E eu tenho até hoje um currículo pronto, porque bom, a gente nunca sabe da hora da necessidade, né? Mas não pretendo utilizá-lo muito cedo. Eu ingressei no curso de História na Universidade Federal da Bahia em 2017. E em 2017.2 eu fiz a transferência do curso para a Universidade do Estado da Bahia, no Campus 2. Olha, atualmente eu penso em concluir a graduação, né? Terminar o curso de licenciatura. Após concluir o curso de licenciatura, eu espero ingressar no mestrado. No mestrado, terminar o mestrado e doutorado. Né? Nesse meio termo, eu espero ingressar em algum local de trabalho, seja via concurso. Né? Eu sempre digo que eu gostaria de retornar para trabalhar no Instituto, seria uma realização profissional. Trabalhei por 1 ano, quase. E aí prestei vestibular. No dia que eu recebi o resultado, eu nem tinha checado. Chegou uma mensagem no meu celular. E aí eu soube que eu tinha sido aprovada no processo seletivo na Universidade Federal de Sergipe, no campus do interior, em Lagarto. Daí eu fui cursar fonoaudiologia. Quando você falou para eu trazer um objeto, eu trouxe meu convite de formatura da faculdade. Licença. Trouxe meu convite de formatura. Aqui. Nos agradecimentos eu agradeci aqui, porque eu tinha certeza que eu só estava lá porque eu tinha passado por aqui. Porque talvez se eu não tivesse passado, não tivesse tido contato com ciência, com educação, talvez eu fosse trabalhar em outra área, talvez eu não quisesse uma coisa diferente, mas eu sabia que eu tinha essa oportunidade. E que o dinheiro público pode ser investido em educação, em universidade, em espaços federais. E eu queria estar lá. Então eu só fui para lá, talvez, por causa que eu estive aqui. Então eu queria que as pessoas continuassem tendo essa oportunidade, sabe? Eu não queria que isso aqui acabasse, eu não queria que isso aqui chegasse a um ponto que não tivesse dinheiro para pagar a luz, para pagar a água, como tem acontecido em muitos lugares. Eu me lembro assim da faculdade, das pessoas falarem... Vou dar um exemplo. As pessoas estarem questionando o porquê que alguns agricultores, tinha uma pesquisa que estava rolando, que o porquê de alguns agricultores terem algumas deficiências auditivas. E as pessoas estavam muito indo pelo caminho do ruído. Onde que tem ruído? Será que é as máquinas que aram o campo? Será que, sei lá, a zoada de tal coisa? E podia ser. Mas ninguém pensou que talvez
a substância que ele estava colocando ali para evitar que uma praga disseminasse fosse ototóxica. Talvez o vaporzinho daquela coisa estivesse entrando nas células dele, causando deficiência auditiva. Então, eu lembro de todo mundo falar assim, de onde veio isso? Eu falei, eu sou técnica agropecuária. Essa conversa foi uma conversa muito interessante. Me fez sistematizar certas coisas que eu nunca tinha parado para fazer. Eu posso dizer que, antigamente, eu era uma semente desse tamanho. Então, depois que eu passei por esse processo de IF baiano, eu entrei na história do IF baiano, posso dizer que eu já criei raízes, já tenho um tronco, já tenho flores, frutos. A educação hoje é fundamental para poder transformar a vida da gente e a história que a gente está passando também. O Instituto ele tem uma dimensão muito maior de influência que qualquer outro espaço, pelo menos que eu tive contato. E praticamente o que eu consigo desenvolver hoje deriva disso. Você começa a abrir seus olhos, que existe muito mais do que o seu próprio umbigo, muito mais do que aquilo que você vivencia. Há uma gama de coisas, então você começa a desconstruir aquela coisa do eu, é assim que se faz. Não, existem várias possibilidades, existem vários caminhos. A gente sabe o que é educação, mas a educação ela tem uma definição bem ampla. E hoje eu sou muito grato, assim, reconheço muito a formação que eu tive aqui dentro. Embora a gente não encontra tudo aqui, a gente, independentemente do que a gente encontra aqui, a gente tem que buscar mais. Acho que a gente tem que falar, sabe? Quando a gente fala, a gente se ouve. E a gente se descobre de um jeito novo. Eu acho que isso tinha que ser debatido nas escolas, sabe? Como é para vocês a formação de vocês? Ainda acreditar na gente. Tem gente que é boa gente. Ainda existe gente que é inteligente, mesmo estando inconsciente. Eu sei que existe gente que ainda pensa que é gente só porque tem cara de absorvente. Veja essa gente que nem um detergente lá na sua alma manchada. Gente, pra ter gente, tanta gente, quanta gente ainda sente. Sempre tem gente que pensa que Deus é ser a gente, mantendo tanta gente desorientada. E de longe essa gente até parece impotente, se alimentando de cadáveres podres e às frescos. Mas a punição da gente começa nos dentes e termina no ateu, no que rouba no nome de Deus. Hello, macaco, tô feio, mas evoluiu da gente. E não há nada prepotente como a